FM 98.1, manda um abraço aqui para todos os síndicos e síndicas do meu Brasil, pessoal do Conselho Fiscal, para você que mora em condomínio. É isso aí, começando mais uma semana, que seja semana abençoada, começando mais o nosso programa aqui, Inteligência Condominial, meu jovem. Vem conosco, o papo hoje é sobre condomínio, sobre treta, sobre síndico, sobre multa. Tudo sobre condomínio aqui, nossa Inteligência Condominial, um papo muito bacana. Tá recebendo minha amiga Cristiane Romão, ela que é síndica profissional lá em Salvador, meu jovem. Isso aí, Ponte Aérea, Brasília, Salvador. Tá também talvez com o nosso amigo Cláudio Viana também, batendo papo conosco, tirando a dúvida da nossa audiência. E o papo vai ser muito bacana, pessoal. Vem pra cá que o papo é muito legal. Mandar um abraço pra Marina, Detetização. O pessoal tá conosco aqui, acompanha pelo Instagram, porque é live e rádio junto também. Vamos conosco aqui que o papo é muito bacana. Vem pra cá, amigão síndico, amiga síndica, que o papo é muito legal aqui no nosso interior. Velho, vem pra cá, mandar um abraço para o Altec Elevadores aí, pessoal do Combate aos Extintores aí, o doutor Cláudio Viana, tem pessoal que nos apoia aqui. Muito Bom dia, minha amiga! Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Eu tava com saudade, viu? É assim mesmo, algo viciante, né? De falar sobre condomínio, trocar ideia, é muito legal, né, minha amiga? Isso aí, isso aí. Vamos com tudo. Vamos estar agregando conhecimento aí, transformando esse mercado. Bom demais. Como é que tá Salvador? Salvador tá aqui, um sol retado. Final de semana ficou super nublado. Aí chega segunda-feira, o que é que faz? Sol. A gente não consegue dar conta. É isso aí, vamos conosco. Estamos começando a nossa inteligência condominial, recebendo a minha Cristiane Romão, sempre participa conosco aqui. Ela que é síndica profissional aí, e é um ser humano altamente capacitado no bem, que vem fazendo altas coisas legais no mundo condominial, altos eventos também, porque ela pode, né, meu amigo? Você sempre pode, né? Com certeza, com certeza. E assim, você falou aí de eventos, a gente está aí com muitas programações de eventos, Thiago. A Porta mesmo fazendo em Florianópolis, eu vou estar em novembro, Maceió também, Rio de Janeiro, já eu estou aí conectada com todo mundo. Ô, me leva na maletinha aí, eu tô precisando dar uma relaxada. Bora! Tá dentro, bora! Ah, eu vi que o último evento foi em São Paulo, que foi o Iron Síndico, é isso mesmo? Iron Síndicos, exatamente. E como Vai é ter que foi a esse segunda evento? edição em dezembro. Hã? Como é que foi esse evento? Como é que é esse evento? Pois é. Então, eu sempre sou inquieta, né? Quem me conhece sabe que eu durmo fervilhando e acordo ainda mais ainda, né? Então, eu estava fazendo uma live com a Karina Nap, né? Em que eu já tinha um desejo, a gente sempre fala que o mercado ele é muito teórico, né? Muita gente quer ingressar no mercado, faz Verdade. curso, faz diversos cursos, porém falta essa prática, falta ver lá dentro como é que acontece, porque uma coisa é você imaginar condomínio, outra coisa é você estar dentro do condomínio, né? Então, eu junto com Aldo Bussoletti, né, que é um síndico aí de ponta em São Paulo, super bem quisto, com a Karina Nap também, nós montamos o Iron Síndicos, que é o síndico na prática. Então, nós levamos, na realidade, os síndicos para diversos condomínios, são cerca de 8 a 9 condomínios, com didáticas diferentes, desde tecnologia, sustentabilidade, a condomínios em implantação, a condomínios realmente para poder conhecer condomínio tombado. Então, a gente fez um leque. Primeiro, levamos eles para uma abertura dentro de um escritório em que um síndico profissional trabalha, que é o Aldo Bussoletti. Então, eles conseguiram interagir em toda... Como é que faz? Eu quero virar síndico. Como é que foi feito esse CNPJ? Como é que foi feita essa escolha? O que é que o síndico precisa ter de estrutura para atender esses clientes quando ele quer pegar mais condomínios, né? Porque o síndico profissional sabe que tem um momento que ele expande, ele precisa de uma equipe. Então, a gente foi do teórico ao prático. E a gente contou aí com a Vânia Reis, fazendo uma super palestra sobre facilities, que é também um nome aí no mercado. A gente contou com muita gente boa e os síndicos saíram em êxtase, Thiago. Porque, assim, uma coisa é você imaginar, e eles que são síndicos profissionais, eles não tiveram aquela vivência porque aqueles empreendimentos realmente eram empreendimentos diferenciados e nosso objetivo realmente era mostrar nosso dia a dia na prática. E assim a gente fez. Então, o sucesso foi tão grande que agora a gente já está com a lista aí de espera, né?
para poder conseguir ter a segunda edição do Iron Síndicos, que vai acontecer ainda em São Paulo. O projeto é para ser levado também para outras cidades, mas a gente ainda vai ficar em São Paulo porque ainda tem muita coisa para mostrar. E é bacana, cara. Acho que é muito isso que você está falando mesmo, sabe? É a prática, né? Porque por mais que você faça cursos, ali é teoria, né? E assim, é o dia a dia, a vivência, né? O pensar rápido em certas situações, você prever na questão das manutenções, eu falar sobre sustentabilidade, que é algo importantíssimo, tem que estar no dia a dia dos condomínios, né? E a semana eu lembrei de você, meu amigo. Eu estava na Assembleia para eleição de síndico, e aquela história dos 5 minutos, aquela coisa toda, e a pessoa fez uma pergunta para mim, né? Mas, pô, você cuida de não sei quantos condomínios, como é que vai ser no sábado, como é que vai ser no domingo, por que síndico profissional, né? E eu lembrei, falei, tem que cortar essa palavrinha mesmo, tal de síndico profissional e síndico orgânico, né? Porque eu virei a pessoa e falei assim, eu acho que precisa de alguém para gerir o seu condomínio. Independente se é uma pessoa de dentro ou de fora, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade técnica, que tem experiência, tem conhecimento de engenharia, em segurança, né? Em gestão de pessoas, em cuidar das emoções. Então, assim, eu lembrei de você disso, porque eu acho que tem que começar a ter essa mudança mesmo, porque as pessoas confundem muito, né? E esse condomínio, não, a gente quer alguém dentro do condomínio. Eu acho que vocês querem alguém que cuide bem do patrimônio de vocês. Independente se é alguém de dentro ou alguém de fora, né? E é engraçado, porque isso é a cabeça do ser humano, né? A pessoa fez a pergunta assim para mim, mas você cuida aí de 5 condomínios, qual é o maior? Eu falei, as unidades lá. Aí o cara fez, tipo assim, né? Eu falei, não, mas se eu juntar minhas unidades todas, dá mais que esse condomínio aqui. E vocês estão... O cara acabou de vir aqui falar e não é, ele é morador e não tem nenhuma experiência. Você prefere alguém que tem experiência em lidar com isso ou alguém que não tem experiência só porque mora no condomínio? Né? Então, as pessoas têm que começar a entender que é o que você fala mesmo, acho que é a palavra correta, é o gestor condominial, né? Eu acho que o condomínio precisa de um gestor. Independente se é alguém de dentro ou de fora, mas acho que ele precisa do gestor e precisa, né, amiga? Com certeza, Thiago, é o que eu digo, né? Outro dia, nos meus stories, eu estava perguntando ao síndico se ele, na realidade, ele concordava de que o síndico ele não precisava ser operacional. E quando eu falo operacional, é porque o síndico ele não precisa meter a mão na bomba para poder consertar. Ele não precisa saber... Nem deve. Nem deve, ele tem que ter a equipe. Mas, na realidade, ele precisa entender como funciona. Porque vai chegar lá um orçamento para ele, Thiago, de que é para trocar a bomba toda. Se ele não tiver pelo menos uma noção de como é que funciona aquele sistema, ele vai trocar a bomba toda. Então, assim, também a gente está contando com... Eu sempre digo, né? O conhecimento é libertador. E todo mundo que convive comigo sabe, todos os funcionários que convivem comigo nas equipes que eu passei, e eu sempre faço questão de postar para vocês, porque isso é real. Eu estimulo eles a sair da caixa. Eu estimulo eles a aprender as coisas. Você não tem que aprender só administrativo. Você tem que aprender como é que funciona. Você tem que ir para a prática. Você tem que ir lá. O cara está lá fazendo a manutenção. Você tem que perguntar a ele, e aí, isso aí é o quê? Questionar. O síndico precisa ter essa operação. Então, assim, quando tem essa delimitação ainda nos condomínios para que o síndico seja 24 horas, é porque o síndico não entendeu ainda que ele precisa de uma equipe. Se ele monta uma equipe, ele não precisa ser 24 horas. Então, essa é a didática aí, a operação que eu assim, mesmo defendo. É incrível. Assim, se está 24 horas, está errado, né, cara? Porque a gente prega aqui, você trabalha com a preventiva, né? A preventiva, gente, é o mais barato, é o mais tranquilo, gera menos transtorno emocional para o síndico, né? A corretiva a gente sempre sabe, né? É algo mais caro, gera transtorno, fica mais caro. Mas você fala uma coisa interessante, eu acho que é muito isso mesmo, é você saber para poder conversar, trocar uma ideia, entendeu? Não é fazer, senão falando que sim, quer fazer tudo. Esse dia eu estava na Assembleia e falei assim, Thiago, nós querendo economizar aqui, dá uma dica. Eu falei, apaga a luz, desliga o elevador. E a gente vai falar hoje sobre isso, né? Sustentabilidade, porque se fala tanto em economia dentro dos condomínios e muitas vezes não se olha para o simples. Né? Então, muitas vezes, o síndico, o gestor que não tem conhecimento, ele vai terminar sendo pego por isso. E outra coisa importante, a gente faz sustentabilidade, mas muita ainda pensa no viés econômico, tem que pensar no meio ambiente, né? Então, assim, essa questão do olhar o meio ambiente mesmo, beleza, se vai economizar ou não, é outra situação, porque tem situações que pode, tem situações que não pode, mas é a questão de querer fazer o bem para o nosso mundo, né, Cris?
Exatamente. Pensar na realidade do meio ambiente, o síndico ele não pode ser somente aquele síndico que vai olhar para dentro do seu empreendimento, ele tem que olhar para o ambiente como um todo, né? Esse ecossistema que respira aí, porque já já a gente já está sendo clamado pelos recursos naturais. Então, assim, não adianta entender tudo sobre a administração de condomínio e você nem sequer saber o que é que ronda as suas áreas. E eu sempre levo o condomínio, o síndico, a pensar nesse formato. Quando eu faço ações sociais nas ruas, quando eu levo esses moradores de rua a entender que os moradores perguntam, mas você, como síndica, está fazendo doação na rua? Como assim? E eu explico para ele que é nosso papel também estar entendendo esse ambiente social. Porque muitas vezes ali ao redor do condomínio está cheio de andarilhos, pessoas ali que estão o tempo todo requisitando aqueles condôminos. E se esses condôminos souberem realmente tratar esse círculo ali, eles se tornam protetores. Então, assim, é isso que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar fora do nosso umbigo. É verdade, mas é importante estar falando mesmo. Eu acho que sim, esse eu estava com um colega meu no condomínio, a gente está com um projeto para plantar ali, revitalizar uma área, fazer um plantio de árvores e tal. Até falei que eu pagaria no meu bolso mesmo, que eu acho que é uma contribuição social. Tem um parquinho lá, falei, gente, vamos juntar aqui. Ah, mas, Thiago, mas o parquinho... como é que é o ser humano? Eu falei assim, gente, vocês estão reclamando que dentro do condomínio não tem lugar para criança. Tem um parquinho aqui em frente. Vamos revitalizar o parquinho, porque o pessoal do condomínio vai utilizar. Ah, mas o povo também vai usar. Eu falei, faz parte, gente, né? Não é só fazer para mim, beleza? Então, assim, vamos revitalizar e vamos também chamar a comunidade, lógico, para poder cuidar, mas alguém tem que dar o start inicial. E é engraçado que esses caras vivem reclamando, não tem lugar para as crianças. Eu falei, aqui, ó, vamos juntar cada um aqui um pouquinho, pinta aqui, troca areia, faz, pô, já tem um lugar para as crianças brincar. Ah, mas dá dentro do condomínio. Eu falei, poxa, também é complicado, a solução está ali em frente, só porque a mente, não, mas as pessoas vão usar aqui as casas ao redor. Eu falei, que tem que usar, gente, olha. Você não quer um espaço para as crianças? Já tem aqui, vamos zelar, vamos cuidar. Porque a gente olha muito para isso, no sentido de que, dentro do condomínio, beleza, aquela fortaleza, quando você botar o pé para fora? Continua a vida, continua os problemas. Então a gente também está falando interessante, né? Vamos sanar essas dificuldades ali ao entorno do condomínio, melhorando aquele ambiente, né? Isso, exatamente, Thiago. E a gente precisa olhar como um todo. Por isso que o síndico ele precisa ser gestor. Ele precisa ser aquela pessoa que tenha um olhar amplo. Porque só fazer conta e prestar conta no dia da Assembleia não é o suficiente para te manter no cargo, tá? Se você não sabe disso, eu vim te trazer essa triste notícia. Porque eu estava, na realidade, no sábado mesmo, fazendo festa do Dia das Crianças. E eu não montei a festa e deixei lá. Ah, pronto, a festa está entregue, fica aí. Eu fiquei lá, eu interagi com os condôminos, eu interagi com as crianças. E olhar aquelas crianças falando, pô, foi a melhor festa que já teve aqui no condomínio. Eu entrei nesse condomínio tem 4 meses. Então, assim, a eleição vai ser amanhã. E aí, na realidade, a reeleição, né, vai ser amanhã também de um outro empreendimento. E aí o síndico acha que, não, eu estou mantendo tudo certinho, eu já fiz a preventiva, a bomba está funcionando, ele já tem portaria. O que é que ele quer mais de mim? Ele quer tudo de você. Ele quer que você seja a diferença. Ele quer que você faça a diferença. Eu sempre faço aquela live de síndico para síndico, né? Até que depois o pessoal lá no YouTube lá, entrevistei vários síndicos, inclusive essa semana eu estou com um colega muito bacana do De Repente Síndico. E eu sempre faço a pergunta, vocês se consideram a gente de... Pois é, vamos estar com ele então. E ele falou, eu falei, eu sempre falo isso, né? Eu falei, cara, vocês se consideram um agente de mudança? Porque ser síndico também é isso, é um agente de mudança. É você mudar aquela cultura, é você melhorar. Não tem como a gente desligar pessoas de condomínio. Até falo, se você não gosta de gente, não vá ser síndico. Porque contato com as pessoas está diretamente relacionado a ser síndico. Às vezes, é lógico, boa parte das vezes as pessoas fazendo reclamações ou dando sugestões. Nossa, mas tem que ter esse contato. Não tem como eu ser síndico e não ter contato com o morador, cara. Então, assim, é algo de outro surreal. Eu vejo gente falando assim, eu fico com raiva quando alguém me chama. Eu fico feliz quando alguém me chama. Porque é uma oportunidade de me mostrar como profissional, é uma oportunidade de eu esclarecer algo para aquela pessoa. Esse dia, eu dou um exemplo para vocês. Esse dia eu estou com um morador na audiência precisando de uma... Segundo ele, o advogado pediu para me encaminhar a notificação que eu tinha dado para a moradora, né? Sim. E ele criou um ranço com a administradora. Que a administradora não quer me dar, não sei o que. Eu falei, vou contar coisa para você. A administradora está certinha. Se ela manda que eu ia pagar um sapo tão grande, porque existe a coisa chamada Lei de Proteção de Dados. Exato. Não é que ela não quer...
ceder, é porque ela não pode. Inclusive, eu fiz essa solicitação para ela. Nem eu poderia passar isso para você. E aí ela ficou assim, é mesmo, já que você está criando um lance com a empresa que está fazendo o papel dela. Tá Então, fazendo se o papel certo. dela também é isso. Só que acontece, a pessoa não sabe, não tem conhecimento. Então, assim, aquele momento que você tem de conversar com a pessoa, é o momento de esclarecer. Pô, vem cá, não é assim dessa forma que funciona. Né? Eu acho engraçado quando alguém fala assim, Thiago, vamos botar fulano de tal, não sei o que. Tem que verificar direitinho, tem que, né, fazer ali um estudo, o que aconteceu, que eu tenho que provar o que eu estou falando. Não, mas você não quer multar, então fala o seguinte, vou te colocar como testemunha aqui na notificação, pode ser? Não, Thiago, não, falar, eu tenho que provar. Você imagina que é uma multa para alguém que então eu estou provando, né? Aí eu falo, aí depois vem um processo de danos morais contra a gente, eu preciso provar aquilo. Você quer ser testemunha? Não, não quero, não quero. Então, tipo assim, né? A pessoa só quer, mas não quer. Mas, assim, o mais interessante é isso. Quando você tem esse contato com as pessoas, você começa a entender, compreender, e elas também começam a compreender isso, né, amigo? Com certeza, Thiago. É como eu falo, o pessoal acha que é simples a nossa vida, né? Que na realidade engraçado que logo quando eu assumi esse condomínio, tinha um condômino lá que ele falava assim: não, para ganhar o dinheiro que você ganha, eu faço. É simples, eu chego lá, eu monto, não sei o que. Eu disse, então pronto, vai ter assembleia. O senhor viu que vai ter assembleia? Aí ele vai, eu digo, pronto, então vá lá, faça essa sugestão, veja se eles vão querer voltar para o síndico comum. Democracia, né? Se eles foram para o síndico, realmente o gestor externo, é porque eles realmente viram que o síndico morador não estava realmente conseguindo, mas eu acho válido. Aí ele foi para a Assembleia, Thiago. Aí quando chegou na Assembleia, ele tentou tumultuar. Aquele condômino, assim, sabe? Que ele nem deixava terminar a pauta. Eu estava lendo um edital. Ele, não, mas aí no edital não tem nada do que eu quero que fale. Não sei o que. Aí, no primeiro item, eu falei assim aos condôminos. Eu disse, ó, a gente está com um pleito de um condômino que a gente vai falar no item 4, mas ele está querendo transportar o item 4 para o primeiro item. Vocês aceitam que a gente possa transportar os condôminos em unanimidade? Não, ele vai esperar. Ali foi o primeiro passo que ele tomou. Aí pronto, aí eu continuei. Aí ele de novo, mas isso não é o que eu quero escutar, o que eu quero que resolva não é isso. Aí eu de novo, na realidade, coloquei, senhor, a gente vai falar no quarto item. Ele estava, na realidade, zucrinando tanto que chegou no quarto item. A gente falou sobre o problema dele. E aí, quando eu fui passar para o quinto item, eu disse, peraí, como que você vai passar para o quinto item? Você não falou meu problema? Eu disse, não, eu não falei o seu problema, eu falei que já estava resolvido. Na realidade, o senhor nem percebeu que o problema já estava resolvido. Aprende a ouvir, né? O item foi justamente para mostrar ali no slide a foto da resolução feita, que, por sinal, não foi eu que fiz. É um portão que eles trocaram, eles fizeram um projeto megatônico lá, gastaram uma nota, e o portão não estava tendo o efeito necessário. E aí eu fiz a modificação com situações simples. O portão parou de fazer barulho, só que ele estava tão querendo fazer o tumulto que ele nem percebeu que eu tinha falado que a solução já tinha sido dada. E eu botei o vídeo, né, do portão funcionando. E aí, quando passou desse item, aí ele falou assim, aí acabou a assembleia, ele falou assim, olha, eu já vi que a comunidade está com você, então eu não tenho como fazer nenhum tipo de campanha aqui. Mas eu vou tentar novamente. Eu disse, eu acho válido, mas eu acho válido que o senhor entre para a comissão para ajudar. Porque se o senhor quer ter voz na gestão, muitas vezes não é sendo síndico que você vai ter voz. É justamente entrando para a gestão e ajudando. Então, assim, os condôminos ficaram revoltados. De jeito nenhum que eu troco o Cristiane por você, de forma alguma, não sei o quê. Mas não é, Thiago, é porque o formato que é feito, muitas vezes é birra, sabe? Aquele condômino que não é escutado, que o síndico não dá a escuta necessária, e ele quer o quê? Ele quer dizer que ele é maior do que você, ele quer dizer que ele quer medir forças. Chegar no grito, gestão, né? não dá Chegar para no medir grito. forças. Não dá. E, cara, é interessante, essa coisa muito bacana. Um dia nós vamos fazer de novo uma live só para essas resenhas aí, porque eu tenho cada resenha, cara, coisa de outro mundo. Se a gente ficar aqui, fica a manhã toda, porque são causas. É muita história engraçada, muito bacana. Mas vamos lá, vou dar um abraço ao Daltec Elevadores, com o Bate Extintor, com o Paulo Viana, Onicentro, estamos aqui no nosso Inteligência Condominial com a minha amiga Cristiane Rumon, de Salvador, pro mundo, essa mulher fera, Aerocíndica. Eita, quero ver ela fazer o Aerocíndica.
Então vamos lá, né? O papo de hoje é sobre sustentabilidade. Fica à vontade, minha amiga. Pois é, Tiago, eu vim aqui, na realidade, fazer um apelo para que os síndicos consigam estar olhando fora da sua caixinha, fora do seu condomínio, né? Todo o percurso, a gente está vendo sendo falado aí sobre energia solar. No próprio Iron, a gente levou os alunos para um condomínio que demonstrava água de reuso, né? A questão de como é que você faz para poder conseguir manter esse sistema da água de reuso, instalação de energia solar, a questão da sustentabilidade mesmo, de tratamento em relação a produtos químicos. Então, eu vim trazer alguns itens aqui para vocês, para a gente começar a pensar sobre esse assunto, tá? Sobre água. Existem sistemas de captação, de reaproveitamento de água de chuva, que muitas vezes o síndico acha que são projetos muito complexos e que não cabe realmente no empreendimento, e cabe, né? Cabe muito. Você pensando aí num condomínio sustentável, é algo que realmente é preciso que o síndico possa expandir esse olhar para essa água, essa reutilização, principalmente porque esses vínculos, quanto que a gente gasta para ter, muitas vezes, para lavagem de chão, para jardinagem, são a descarga, são águas que realmente, muitas vezes, a gente não é a palavra, mas joga fora, joga pelo ralo uma água que poderia estar sendo É verdade. utilizada. Então, o síndico precisa, na realidade, ser colocado nesse papel também. É E é importante. incrível, só, Vá, só Thiago. falar uma coisa sobre essas questões que eu já tinha falado anteriormente, a gente botar na consciência, gente, que muitas dessas soluções não vai gerar economia, mas vai gerar uma vida mais saudável, mais amor. Vamos esquecer um pouquinho só o dinheiro, lógico que é importante a economia, mas faça para você ver ter um mundo melhor também, né? Porque tem muito economia, vai gerar quanto economia? Mas vai ser melhor, vai ser mais Exatamente. sustentável. Também Vai levar a essa vibe economia da para seus natureza. filhos futuros, Thiago. Vai levar, porque pode ser que eles não consigam aproveitar a fartura que a gente está aproveitando hoje, né? Então, essa é a melhor justificativa que eu digo. Pense nos seus filhos, nos seus netos lá para frente. Porque hoje a gente tem abundância, mas eles podem realmente passar. Se você ama tanto sua família, se você preza tanto como você diz, né? Você precisa pensar neles no futuro. Fazer avisos e comunicados conscientizando, por exemplo, os condôminos sobre descargas, Thiago. Não dar descargas desnecessárias, ou então fazer aqueles movimentos, sempre tem, né? Garrafa PET dentro da descarga acoplada. Então, fazer essa campanha de conscientização junto aos condôminos, para evitar, por exemplo, dejetos jogados na rede de esgoto, né? Muitas vezes esse também é um processo que são descartados de forma indevida. O síndico tem esse papel social também, de fazer esse trabalho educativo, de fazer comunicados lúdicos que possam chamar esses condôminos para realmente colocar essa realidade para eles, né? Porque muitas vezes esse alerta, esse start, esse comunicado pequeno traz com que eles consigam olhar esse ambiente de uma outra forma. Trocar as torneiras por aqueles temporizadores também é bem importante, é um investimento bacana, porque muitas vezes não é fechada direito, então fecha no fluxo realmente muito grande, então gasta uma água absurda. Eu vejo que muitas vezes condomínios que têm aquecedor, né, tem aquele descarte da primeira água, aquela água fria, né, que vai pelo ralo, muitas vezes está incorporado na conta do condomínio. Então, assim, conscientiza esses moradores para colocar um balde, captar essa água, para que ele consiga fazer outra coisa, lavagem de roupa, lavagem de prato. Na realidade, esse é o nosso papel também. Plantar essa sementinha de dizer a eles, além do reflexo na conta, porque quando a conta é individualizada, esse reflexo vem também, essa água que cai, até que essa água esquente, é uma água que você está jogando pelo ralo, é seu dinheiro que está indo pelo ralo. Então, é importante a gente colocar comunicados também nesse sentido, né? Instalações de medidores individuais de gás, de água, é muito importante, né? Porque isso traz o recurso do condomínio, está gerindo o seu próprio recurso, está controlando, porque quando dói no bolso, o condomínio começa a questionar, que está muito alto, mas quando é comunitário, ninguém liga. Né? Então, essa individualização é muito bacana. Tem condomínios que, de fato, não conseguem fazer isso pelo projeto que já está estruturado, mas é bom se procurar um especialista para ver a melhor forma que tem para poder conseguir atender o seu condomínio.
Fazer vistorias para detectar possíveis vazamentos é um item também de importância que colabora muito com a sustentabilidade em relação à água, porque muitas vezes o reflexo da conta, o síndico está chegando lá, a conta está vindo, e ele está pagando. Só está pagando. E ele não está percebendo por que esse aumento está existindo, por que realmente está tendo esse fluxo de muitas vezes essa diferença de valores que está vindo na conta de água. Então, o síndico precisa ficar atento, vale a pena pagar essa detecção, porque isso vai refletir diretamente nesse valor, né, da água. Varrer calçadas em vez de lavar. O cronograma de limpeza é muito importante, gestor. É muito importante que você saiba que o limpo nem sempre é só com água. É a forma como você precisa estar fazendo a gestão da sua equipe. Treinamento. Eternamente eu vou falar sobre isso. Se a equipe não é bem treinada de como ela utiliza esses produtos de limpeza, como ela pode fazer essa limpeza otimizada, ela vai entender de fato, nossa cultura entende que a limpeza é com água, né? Então a gente precisa estar tirando essa cultura que ainda é uma cultura ultrapassada e precisa treinar nossa equipe realmente para poder conseguir estar fazendo esse contexto de limpeza e estar otimizando esse fluxo de água, né? A gente falando sobre luz, Thiago, existe aí um projeto que até janeiro, eu peguei aqui os dados, até 6 de janeiro de 2023, a questão da instalação da energia solar, né? Que tem algo que, assim, eu já fiz 2 lives falando sobre isso, né? Uma com o advogado falando sobre como você pode aprovar, a doutora Jamile Mascarenhas, que deu um show, como você pode aprovar isso em assembleia, quais são os trâmites legais. Então, tá na página do meu síndico, se vocês quiserem consultar, tem lá todas as informações jurídicas. E depois eu trouxe uma empresa para falar sobre a parte técnica da energia solar, né? Então, eles falaram justamente sobre como é que chega esse parâmetro de orçamento para você, como é que você sabe o que é que o condomínio precisa. Muitas vezes o condomínio, Thiago, ele não tem onde instalar as usinas, ele não tem estrutura para a instalação dessas usinas. Então, eles colocaram nessa live, inclusive, como que o condomínio pode consumir uma usina que não seja no próprio empreendimento. Então, assim, tem as fazendas, né? Exatamente. Então, tem essa lacuna aí que o síndico precisa se atentar. Então, assim, a questão dos impostos, até 6 de janeiro de 2023, quem fizer a instalação desse período vai aproveitar as regras sem a taxação do sol, que eles chamam. Então, assim, o síndico precisa estar atento a isso, né? Ele precisa estar vendo, essa empresa mesmo que falou comigo, ela está dando uma garantia de 5 anos. Então, a garantia para esse sistema, eu vi vários sistemas que eles mostraram nas apresentações deles que deram errado. Então, você está pagando ainda o financiamento, o sistema não está funcionando e você ainda vai pagar a conta de energia. Então, olha só que prejuízo quando você não faz um projeto estruturado. Então, isso tudo, aqui em Salvador, existe um projeto em relação ao IPTU verde. E essas questões que eu vou falar aqui em sustentabilidade, ela incorpora esse tipo de ação, né? Aqui então, em Brasília também tem. Pronto, exatamente. Então, esse é um ponto que realmente precisa ser levado em consideração. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, lá no meu síndico tem uma live exclusiva falando sobre energia solar. E eu acho que realmente o síndico precisa se atentar a isso, porque são os recursos que realmente a gente precisa estar colocando como em evidência, né, para trazer um condomínio sustentável. Além disso, Thiago... É o seguinte, dessa parte de energia fotovoltaica é importante. É igual eu falei, estou sempre frisando isso aqui, porque às vezes o cara fala assim, no meu condomínio, se eu colocar, não vale a pena a economia. Sempre vale a pena, gente. E a gente tem que pôr na cabeça que é um investimento. Às vezes o condomínio eu vou pagar não sei quantos anos, retorno. Cara, faça por fazer, por ter algo sustentável ali, não é pela grana. E começar a tirar, lógico, o dinheiro é bacana, a economia é legal, mas que a gente possa ter essa consciência, né? E outra coisa, sustentabilidade dá para fazer. Thiago, eu não consigo fazer uso da água, mas você consegue botar 2 lixeiras, você consegue fazer a separação. Começa a fazer devagarzinho, começa a pregar isso, essa cultura devagarzinho, os cidadãos ali, dos moradores do condomínio, que eles vão começar a compreender, vão levar isso para casa deles, vão levar para onde eles moram, onde eles trabalham, que a gente possa ter essa consciência. Igual que em Brasília tem um lugar que bota para recolher o óleo separado, evita entupimento, ali eles pegam e reutilizam o óleo. Então, assim,
sempre tem um jeito de você fazer e começar alguma coisa, né, amiga? Exatamente, Thiago. E assim, são manobras simples que, na realidade, a gente precisa estar atento, que a gente precisa falar sobre isso, porque tudo isso gera economia e gera também um condomínio sustentável. A Maria está aqui colocando para a gente também ficar de olho na conta de água e fazer o cálculo do uso por pessoa para saber se tem vazamento também assertivo. Perfeito, Maria. É exatamente isso. A gente precisa realmente se atentar a esses processos, né? Então, eu acredito que o síndico, quando ele começa a olhar a situação como um todo, isso realmente passa a ser mais assertivo. Utilização de lâmpadas de LED, Tiago, é um investimento também que é extremamente importante na gestão. Tem muitos condomínios ainda usando lâmpadas amarelas, né? Isso também reflete muito na conta de energia, e então a gente precisa realmente visualizar. Tem empresas também que fazem um estudo justamente de quanto você está gastando e faz um projeto de redução na sua conta. Então, procurem na sua cidade. Em Salvador tem algumas, né, para que eles consigam fazer uma projeção do que é que você mais gasta dentro do condomínio, e ele vai fazer uma projeção de como você pode economizar e dar realmente soluções eficientes para o seu empreendimento. E outra coisa, Cris, eu Bora. dou uma dica para os amigos assim, gente, você não precisa fazer tudo de uma vez, não. Ah, mas o condomínio faz aos poucos, troca uma parte, troca outra parte. Então, assim, começa a questão de planejar, começa a se organizar. Esse mês eu vou trocar 3 andares, mês que vem eu vou mais 3 andares. Aí daqui a pouco você consegue fazer tudo. Aí essa manhã querer fazer tudo de uma vez, planeja, se organiza, vai de acordo com o que dá para você, um passo cada vez, as coisas vão mudar. Né? Então, não precisa assim, troca 4 esse mês, 4 mês que vem, vai indo, vai fazendo essa transformação. Né? Então, assim, a gente possa ter essa consciência. Planeje, cara, execute devagarzinho, vai de acordo com o que dá no seu bolso, o que dá para você no seu economia. Né, minha amiga? Exatamente, Thiago. Então, as ideias que nós estamos trazendo aqui são ideias que são simples. Muitas vezes a gente pode implantar na realidade numa sequência, e é muito bacana que você consiga mostrar para os seus condôminos que vocês também estão preocupados com esse tipo de recurso. Porque não é só você conseguir gerir, é você conseguir fazer com que aquele empreendimento ele tenha vida própria também. Ele consiga gerar ali, junto com os condôminos, a importância de cuidar daquele patrimônio e também do meio ambiente. Então, assim, nosso papel, por isso que nosso olhar precisa ser amplo, por isso que o síndico precisa estar atento, a estar conectado com as novidades do mercado, porque é isso que vai trazer um movimento na sua gestão, né? Então, assim, se o síndico ficar lá só concentrado, todo dia resolve problema, e ele não olha para fora, de fato, você vai continuar resolvendo o problema e você não vai ter novidade para trazer para o empreendimento, porque você vai estar tão envolto dos problemas que realmente vai ficar difícil você trazer algo de agregador aí para esse empreendimento. Um outro item da sustentabilidade, Tiago, é promover e incentivar a coleta seletiva. Eu estou no planejamento do condomínio de fazer, na realidade, uma feira que eu chamo de Feira da Saúde, mas eu ainda estou incorporando se de fato esse nome vai ficar. Por quê? A gente vai trazer hábitos saudáveis para os condôminos, desde aulas a tratativas, a fisioterapia dos próprios condôminos ou realmente pessoas que possam vir de fora para o bem-estar desses condôminos. Mas também eu vou trazer empresas que consigam dar palestras sobre coleta seletiva, palestras sobre o descarte de óleo, palestra de como você pode realmente utilizar a água dentro do seu imóvel, palestras sobre como você consegue fazer a limpeza utilizando menos água. E isso incorporando a equipe, incorporando os condôminos, e fica a dica que você pode fazer isso também. Então, assim, contar com pessoas que realmente consigam trazer soluções eficazes para que essa sustentabilidade ela consiga entender que eu quero fazer a separação do lixo. Mas como é que eu faço? A separação desses alimentos que muitas vezes são descartados, que pode gerar um adubo para a própria jardinagem, minhocário ou coisa do tipo, né? Então, assim, as coisas que realmente circulam aquele empreendimento, o condomínio precisa estar junto, porque senão não funciona. Então, o funcionário ele precisa saber como é que esse lixo precisa ser descartado, o condômino precisa saber e as pessoas precisam integrar junto com a gestão para que isso de fato funcione. Então,
Quando a gente coloca, na realidade, os recipientes de coleta seletiva e diz assim, ah, não, mas lá está explícito, tem lá escrito lixo, plástico, né, metal, então eles por si só eles vão entender. Mas não é só isso. A coleta seletiva, ela começa desde quando o lixo é recolhido no seu apartamento. Então, é importante que o condômino vá enraizando e mostre os benefícios. Os condôminos gostam muito de saber, e o condomínio vai ganhar o que com isso? E eu vou ganhar o que com isso? Então, demonstre o que é que o condomínio vai ganhar. Porque esses recursos de reciclagem, eles voltam para o condomínio muitas vezes, ou em vale-luz, porque hoje em dia a concessionária de energia ela já aceita esses itens como um recurso para diminuir a conta de energia, ou então existem já cooperativas que pegam esses materiais e refletem esses materiais para justamente gerar renda para o condomínio. Então, eu mesmo tinha um condomínio que eu fazia a festa dos funcionários do final do ano com esses recursos do reciclável. E eu consegui levar eles para fazer um jantar num restaurante legal, todos eles, sem tirar o recurso do condomínio. Então, direcione, né? Direcione e diga a ele, condômino, esse recurso vai ser para essa benfeitoria. Esse recurso vai ser com a meta para comprar um parquinho novo para o empreendimento. E aí você gera engajamento, você gera realmente essa condução junto aos condôminos, né? O Sérgio, olha o Sérgio aí, ó, você falou dele nesse instante, ele está aí. Ele colocando, também recomendo o monitoramento do consumo de água do reservatório em tempo real. Muito eficaz para detectar vazamentos. Exatamente. A tecnologia está aí, né? Para instalar detectores, até mesmo para você ver quando a boia parou de funcionar, quando a água, o nível da água baixou. E aí vai te evitar os condôminos estarem te ligando aí 2 horas da manhã para dizer que estão sem água, né? Então, olha quanta situação a gente pode estar incorporando, quantas alternativas, né, a gente pode estar incorporando e tá agregando. Então, assim, feiras como essas, como eu vou fazer, e eu sempre coloco na internet para incentivar os outros também. Feiras como essas são muito agregadoras, porque chamo os condôminos participam. Eu amanhã mesmo vou iniciar uma feira livre dentro do condomínio, né? Em que eles podem comprar frutas, verduras, hortaliças dentro do condomínio. Mas esses recursos também já vão vir com o direcionamento de descarte desses alimentos e a implantação de uma horta dentro do condomínio. Então, ele pode comprar na feirinha, mas ele também pode estar incentivando a sua horta, que naquele dia que a feira não tiver, ele pode estar coletando. Então, é isso, a gente precisa ampliar nosso olhar, Sim, a gente né? precisa trazer, né? Que eu falei, né? Vamos fazer o bem só por fazer o bem, né? Assim, Só o por benefício vai vir. Mas não foca só no ensinar, igual eu falo, gente, vamos fazer porque a gente quer um mundo melhor. A gente quer conviver essas atitudes. Eu lembro quando eu mandei um abraço para o pessoal esqueci o nome do instituto, cara, até Instituto Araputi. Eles trabalham essa parte de sustentabilidade de condomínio. E a gente fala mais plantar árvore, né? Fala assim, plantar árvore para os seus netos, não sei o que. Fala, gente, como você começa a fazer essas campanhas, você começa a ter também a transformação social, que as pessoas vão se unir. Então não é para coisa, porque a gente, sim, quando acaba de plantar árvore, é o futuro, né? Mas acontece na hora ali, porque é o plantar, é o cuidar, é as pessoas se conectando. Talvez o fruto, né? A maçã, o abacate, o que for, vai ser lá no futuro. Mas você vai colher aqui a convivência entre as pessoas, né? As pessoas começam a se unir e as coisas começam a mudar e melhorar nos condomínios. Quanto mais aquele grupo de pessoas estiverem unido, melhor vai ser para o condomínio, para o sítio, para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. E nosso papel também é trazer o condômino para a realidade que está fora da sua realidade. Principalmente os condomínios de alto padrão. Eles acham que eles não precisam fazer isso, que eles, na realidade, estão em alto padrão, mas é aí que a gente precisa realmente estar entrando. É nesse momento que a gente precisa estar conscientizando essas pessoas de que essas ideias e essas transformações, elas começam dentro da sua casa. Porque são os filhos deles que, com todo o dinheiro do mundo, muitas vezes não vão conseguir comprar uma garrafa de água. Entendeu? Isso a longo prazo, gente, não é brincadeira, isso é real. Então, a gente está falando de recursos naturais e que muitas vezes dinheiro não compra.
Então, esse entendimento a gente precisa fazer não no intuito de desmerecer, de dizer que, porque seu dinheiro não compra nada. Não, não é. É para tocar na ferida mesmo, dizendo ao seu filho que acabou de nascer, quando ele fizer 18 anos, pode ser que ele não tenha a água que você tem hoje para tomar banho. Então, assim, cadê essa conscientização do síndico de também estar trazendo essa realidade? Na festa do Dia das Crianças, tava lá a garotada, come picolé, não sei o quê. Daqui a pouco eu vi as laterais das coisas todas cheias de lixo. Aí eu parei todo mundo e falei assim, vamos parar. A gente fez o projeto de síndico mirim, eles vão fazer, né? Eles vão ter eleição do síndico mirim. Aí eu chamei eles e falei assim, o que é que tem de errado aqui? Tem alguma coisa de errado aqui. Eles, o quê? Não sei o quê. Começaram a olhar para qualquer outro lugar e apontar várias outras coisas que não eram o que era o foco. Eu falei assim, olha quanto lixo que está aqui ao redor de vocês. Vocês querem que a festa de vocês continue? Isso aqui não pode acontecer. Porque o menino que está ali limpando, que está ali ajudando a gente, ele não tem a obrigação de pegar lixo que esteja fora da lixeira. Não é justo. Aí, não, vamos catar. E aí eles começaram... Depois que eu falei isso, eles começaram, cadê o lixo, tia? Cadê o lixo? Cadê o lixo? Então, assim, aquela coisa assim, de você começar a conscientizar, e eu tô falando de crianças, mas muitas vezes o adulto, o próprio start que você dá, situações simples, ele começa a perceber, é verdade, se tem ali o detector da descarga para dar mais água, menos água, eu preciso estar atento a isso. Então, assim, a gente precisa realmente tá plantando essa semente, porque é o nosso amanhã que está em jogo, né, Thiago? Você tem ideia que Brasília, acho que uns 3 anos atrás, teve crise hídrica. Né? Teve que ligar aí uma torre, ligar outra. Assim, é o que fala, o recurso natural ele é escasso. A verdade é essa, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E eu falo, gente, que fique para essa seguinte mensagem, que a gente possa fazer sustentabilidade para fazer o bem. Isso. O retorno financeiro, se vier, beleza. Se não vier, beleza, mas havia o retorno natural, o retorno da conexão com as pessoas. Porque, assim, é olhar a coletividade, é entender, beleza, eu vou morrer, como você falou, meus netos. O mundo vai continuar o mundo aí, então como é que você quer deixar esse mundo aí? É igual eu falei lá para o pessoal lá do condomínio, falei, tudo bem, vamos revitalizar, todo mundo vai aproveitar, que coisa bacana, né? Você fala assim, pô, cara, eu revitalizei aquilo ali, todo mundo está usando, isso é cidadania, isso é morar em condomínio, é você parar de olhar para o seu umbigo, né? É você olhar para o seu redor, é coletividade. Né? Então, se a gente possa ter essa consciência, né? É lógico que tem um ganho, como se tiver, beleza. Se não tiver também, beleza também que a gente possa fazer, por amor, por querer o bem pro mundo, cara. Sem esse mundo a gente não consegue fazer nada, né? Estamos na reta final, porque minha pista tem compromisso e que a mulher a correria é grande, foda, meu amigo, né? a correria é grande. Mas o papo foi muito bacana, meu amigo. Depois eu vou voltar a conversar novamente. Fica à vontade. Tem live hoje? Tem live hoje e eu vou estar com o Dr. Walter Viterbo, que foi meu professor de neurociência na faculdade, para falar sobre o quê, Thiago? Porque eu acho que nem acontece com os síndicos. Não acontece. Estresse? Não acontece. E ele vai falar da realidade de como é que o síndico pode evitar e algumas tratativas que o síndico pode fazer aí para diminuir o estresse. E eu estou mais ansiosa do que vocês, viu? Porque eu vou te dizer, meu Deus do céu. Mas uma coisa, outra coisa que tem que se falar mais em condomínio. A gente fala de direito, fala de engenharia, a gente fala de estabilidade, emoções, cara. O grande X da questão é emoções. Como é que você lida com isso? Porque a gente falou do morador, né? Sempre. E outra coisa, se você quer ver assim, vou te dizer uma coisa. 9 reclamações, um elogio e meio. A pessoa ela dá um elogio e fala assim, isso é obrigação sua. Então, 9 reclamações e meio elogio. É algo que tem que acostumar a lidar com isso e cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa vida, senão tem que ficar pirar, né? A Cris é um exemplo disso que você parou o primeiro casamento por causa disso, né, Cris? Eu recomendo, não seja síndico condômino, não dá certo. Brincadeiras à parte. Eu não tinha esses recursos de livros e de porque assim, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje. Mas eu também foi ótimo, porque meu marido é maravilhoso, então eu não teria conhecido meu marido atual. Então, tá tudo certo, tá tudo em paz. Deus não faz nada errado. Mas a gente precisa. A gente precisa estar entendendo esse contexto, porque, assim, sem informação,
que há 12 anos atrás não tinha essa fartura de informações. Hoje o síndico não estuda se ele não quiser, né? Então, hoje realmente tem muitos recursos. Então, a gente precisa estar colocando e agradar não deve ser a palavra-chave do síndico. Porque muitas vezes essa questão do elogio ele vai vir de forma muito rara. Por mais que você estimule. Eu digo que a festa mesmo do Dia das Crianças começou 9 da manhã, acabou com festa do pijama. Foi o dia todo. E aí, no outro dia de manhã, eu recebi uma mensagem de uma condomínio e falou assim, mas como assim já acabou? Domingo não vai ter mais nada para as crianças, Cristiane? Não entendo. Ela estava fazendo uma crítica, ela achou que tinha que ser feito o final de semana todo. Então, assim, a gente tem que saber lidar. A gente tem que lidar com isso. Eu falei assim, então... Tá vendo? Isso chama-se elogio e meio. Elogio e meio. Tudo bem, foi o dia todo, mas não poderia ter outro dia. Então, assim, a gente, muitas vezes o síndico, quando não tem essa inteligência emocional para saber responder essas demandas, ele coloca tudo a perder, né? E eu levei, na realidade, na brincadeira. Eu falei assim, não, na próxima eu faço micareta. Eu faço de sexta a domingo, com certeza a gente vai incorporar. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi quando era estagiário aí nos tardes da Galáxias aí, né? Quando era estagiário ainda. O tio veio falar assim, a melhor coisa é quando você dorme tranquilo. Ponto. Então não é agradar, é você saber que fez o correto. Aquela pessoa, você me multou. Né? O cara, você me multou, eu falei, eu não te multei. Quem te multou foi o condomínio. Aí ele ficou assim pra mim, quem multou foi o condomínio, eu só represento o condomínio, existe uma lei aqui, existe uma norma aqui, você sabe o que você fez. Foi o próprio regimento que você votou, né? Então, assim, eu nem levei pessoal, falei, cara, você tá com raiva da pessoa errada, que não é eu. Tem que ficar com raiva todo mundo. Eu sou gente boa, diga, Thiago. Eu sou gente boa. Eu falo assim, energias positivas, meu irmão. Vida que segue, vamos que bora, né? Minha amiga, eu vou passar essa live. Essa live eu gosto desse papo de neurociência. Bora, essa live vai ser top. Vai ser top. Essa é top mesmo. Então. E, amiga, muito obrigado, cara. Até a próxima. Fica bom. Dá nossos contatos aí, porque tem que dominar o Brasil, tudo quiser te contratar no exterior, não sei, vai que. Vai que. Né? Olha, não fala isso, não, que eu, assim, eu tô na realidade, eu fico numa sinuca de bico e só Jesus, só meu marido para aguentar. Mas, assim, eu tô numa rede de hotéis que eu tô dando treinamento agora para um resort de grande porte. E ele tem, na realidade, redes em vários locais, né, fora do Brasil, enfim. Aí ele falou assim, não, Cristiane, a gente quer que você fique, na realidade, fazendo de todas as redes. Eu digo, então, querido, eu não posso, entendeu? Eu tenho outras coisas, mas assim, olha como a proporção e um bom trabalho faz. Se o capilé é bom... Se eu levar a família comigo, eu vou, Thiago. Não tem problema. Mas eu vou para qualquer lugar, mas eu vou e volto. Então, mas você tem que falar então pro cara. Assim, o cara vai te falar neurociência isso aí, ó. A gente fala, então, tudo bem, eu posso fazer, mas tem uma condição aqui, ó. Meu filho e meu esposo tem que ir junto. Você topa? Você topa. Eu não tô não, me deixa aqui no Brasil mesmo, Thiago. Me deixa. Agora não. Eu ainda tenho muita semente para plantar por aqui. Agora sim, minha amiga. Quando é coisa boa, agora sim, sempre. Não tenha medo de mudar. E aí fica o insight para todos os síndicos. Não tenha medo de mudar. Sempre vai existir um condomínio melhor, sempre vai existir um local melhor para você trabalhar. Você fica preso nesse condomínio, às vezes, que não dá dinheiro para você, só dá dor de cabeça, está ali, preso naquela coisa. Solta. Quando você solta, as coisas acontecem. Entendeu? Sempre vai existir um novo condomínio, sempre vai existir um novo local que te valorize e pague o que você merece receber. E vamos que vamos, minha amiga. Vamos que vamos, Thiago. Muito obrigada. Eu vou torcer para você ir para o exterior, porque aí eu fico ir no exterior para te visitar. Entendeu? Então eu sou o cara que vou torcer para que isso dê certo. Você vai para a Espanha, aí seu filho vai jogar lá no Real Madrid, ó, pra você ver, ó. Pensa desse jeito. Você vai para a Espanha, seu filho vai jogar no Real Madrid, olha que coisa boa. Então a esposa está super feliz, todo mundo está feliz. Mas brincadeiras à parte, isso na realidade é uma construção de um trabalho sério, né? Eu vejo cada vez mais pessoas falando em internet o que não fazem, dominando aí, querendo na realidade ser expert da mentoria e tudo de pessoas que na realidade não sabem nem o que é que... E na realidade eu fico ainda mais triste quando eu vejo a coisa na prática, que de fato não é o que falam.
né? E aí eu disse, meu Deus do céu. Mas, assim, a minha felicidade é ter fatos concretos, né? Quando me perguntam alguma coisa, eu mostro uma mensagem, eu mostro a reflexão dos funcionários que já trabalharam comigo, dos condomínios que já tiveram acesso. Então, assim, para a gente vir para a rede social, a gente primeiro precisa ter muita coragem. Porque se a gente não tem uma boa reputação, não vem, né? Não vem. Ou então... Exatamente, porque é uma exposição muito grande. Mas, assim, de fato, fazer sempre a diferença, de trazer realmente para as pessoas que vale a pena realmente estudar, vale a pena estar saindo da sua caixa. E isso é reflexo de tudo que está acontecendo comigo no meio profissional, né? Então, assim, vai começar aí desde Aracaju, vou parar no Rio de Janeiro em dezembro. Então, assim, várias cidades para visitar. Ainda preciso ir aí presencialmente, né, Tiago? Estou te devendo essa visita, mas eu vou. Então, assim... eu fico muito feliz das sementes que estão sendo plantadas e do trabalho que é feito. E me acompanhem, que aí vocês sempre vão estar aí também conectadas e sabendo de tudo. Bacana. Cris, é o seguinte, a vida é isso aí, cara. A gente só colhe o que a gente planta, né? O que você está plantando, está nos assistindo ou está ouvindo? E sim, entender que é um processo. Eu estou aqui, nesse programa aqui tem 4 anos, cara. A galera fala, caraca, 4 anos que eu faço aqui. Já fez 2 horas, sábado já mudei para ser. Então, assim, é um processo. Entender que é um processo, é um caminhar. E tudo, ainda mais em condomínio, gente. Condomínio não existe nada de estado imediato. Sempre eu faço reunião com as pessoas, vai conversar sobre, não acontece dessa forma. Se quiser colar aqui, vai ser desse jeito, devagar e sempre. É uma coisa que se vai criando, volume, as pessoas vão compreendendo, tem a questão da credibilidade, tem a questão das pessoas confiarem, todo um processo. E condomínio funciona dessa forma. E a vida é assim, né? Você é psicólogo, sabe disso. É um processo, é o devagar, a mudança hoje, amanhã, um passo de cada vez, e as coisas vão acontecendo. Minha amiga, cara, sou muito grato de poder estar aqui conversando com você. Sempre aprendo muita coisa bacana, sabe, legal. E é legal essa troca de conhecimento. Eu acho que, igual eu sempre falei, nós síndicos temos que nos unir com mais síndicos ainda. Tem que ter mais síndicos unidos para a gente poder promover conhecimento, elevar o nível de qualidade e automaticamente eleva o salário de todo mundo e as pessoas vão ver com bons olhares a questão do... Eu não vou falar mais síndico profissional, vou falar do gestor, porque eu acho que a palavra está corretíssima. E essa semana, igual eu falei, eu tive a prova, eu fiquei pensando no meio da assembleia, eu falei, cara, o que está atrapalhando esse negócio de síndico profissional é síndico, é gestor, meu jovem. Condomínio precisa de um gestor, ponto. Aí o gestor é capacitado, tem conhecimento, tem experiência, seja um cara inovador, um cara líder, ponto. Aí se esquece o negócio de síndico, é gestor. Isso é a grande verdade que tem hoje. E eu vou adquirir esse cara demais na minha vida. Exatamente. E se você quer conservar o seu síndico condômino, né? Você reserva seu síndico condômino, chama um gestor condominial para te auxiliar. Não tem problema. Eu acho que as pessoas precisam conhecer o nosso trabalho primeiro. Então, assim, a transição ela vai acontecendo aos poucos. Mas só realmente não negligencie o seu empreendimento. Não negligencie, coloque realmente a pessoas que falam demais. Eu sou quem fala demais. Você pode ter medo que muitas vezes tá te levando para uma furada, viu? Hashtag Cristiane Sincerão. Mas eu gosto de você por causa disso. Eu gosto também da minha amiga Vanessa Muniz por causa dessas questões. A gente deixa de falar do que falar, cara. Acho que não dá para ficar esse meio termo. Tem que falar exatamente. O que falar, né? Mas o bacana é isso. Minha amiga, muito obrigado. Ótima semana. Muito obrigada a todos. Pra você, tá? Valeu, galera. Obrigada, muito obrigado por mais uma edição do nosso programa aí, Inteligência Condominial.